Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Trox Academy. Sou o Thiago Boroski, coordenador de eficiência energética e contas corporativas da Trox. E estamos aqui com a terceira parte do nosso treinamento sobre ar-condicionado 4.0. Esse conceito que a Trox vem trazendo para o mercado de eficiência energética e conectividade aplicados ao nosso segmento de ar-condicionado. Então, a gente quer cunhar esse termo, né, quer fazer esse termo aparecer cada vez mais como uma referência, né? Realmente, sistemas modernos, com tecnologias inovadoras, né, com conectividade, trabalhando com eficiência, com alta performance, né? O objetivo desse treinamento, desses pequenos módulos, é trazer um pouco dessa teoria que está por trás desse ar-condicionado 4.0 e mostrar como é possível a gente trabalhar em busca aí de sistemas mais eficientes, né? Então, vocês já acompanharam aí no módulo 1, no módulo 2, a gente tratou bastante de indústria 4.0 e eficiência energética, e agora aqui nesse terceiro módulo, a gente vai focar nesse termo ar-condicionado 4.0, para que vocês entendam do que se trata, né? Então, eficiência energética e conectividade, né? Como que a gente garante isso? Como que a gente chega em sistemas mais eficientes com as tecnologias que a gente tem hoje disponível? Então, para lembrar onde a gente parou ali no módulo 2, né, deixei vocês com essa questão aqui. Como garantir a eficiência energética dos nossos sistemas e dos nossos equipamentos? Então, para começar de uma maneira bem tranquila, nós vamos fazer muitas contas, muitas contas. É brincadeira aí, pessoal. Mas nós vamos sim analisar essa fórmula, essa equação aqui, que trata diretamente do consumo de energia, né, que a gente olha aqui na letra W, ligada à perda de carga. Então, a gente tem esse ΔP aqui, que seria a perda de carga, né, o diferencial de pressão, está multiplicando aqui pelo T de tempo e pelo Q de vazão, né? Embaixo a gente tem aqui um divisor que é a eficiência do equipamento, e esse multiplicador aqui para ajuste de unidade. Mas é importante, né? Vamos prestar mais atenção aqui na parte teórica que está envolvida. A gente tem, então, o consumo elétrico ligado diretamente a diferencial de pressão, né? A perda de carga. Isso quer dizer o quê? Quando a gente aumenta essa perda de carga, quando a gente aumenta o diferencial de pressão, diretamente a gente vai ter um aumento de consumo. E vice-versa. Se a gente reduzir essa perda de carga, a gente vai ter uma redução no consumo. Então, esse primeiro slide aqui que traz essa equação, ele está ligado à eficiência energética dos filtros. Como? Né? Como que a gente vai falar que um filtro gera um aumento de consumo ou uma redução de consumo? Porque quando a gente olha lá para os filtros, aqui tem um comparativo de um filtro de alta eficiência da Trox, um NanoWave, com um filtro sintético aí, padrão de mercado. Se a gente olhar aqui para a condição inicial, esse filtro NanoWave da Trox, ele impõe uma perda de carga ali próximo de 50 Pascal. Enquanto um filtro padrão de mercado, ele está ali próximo de 110, 105. Esse 55, vamos falar que seja 55 Pascal a mais aqui, ele vai entrar nessa equação produzindo um aumento do consumo. E quando a gente olha para a vida útil do filtro, né, essa curva de saturação do filtro, a gente nota, inclusive, que a do filtro de alta performance ela é menos acentuada, né, ela é mais alongada aqui ao longo do tempo, por ser um filtro de alta performance, né? Quando a gente olha para essa curva de saturação, esse aumento aqui da perda de carga, ele também vai aumentar o consumo do equipamento, do sistema. Nesse aqui, então, nem se fala, né? A gente está partindo aqui de 105 e está indo lá para 180. A gente tem 75 Pascal adicionais aqui de perda de carga que vai gerar diretamente aumento no consumo. O que isso significa? Quando a gente trabalha com filtros de má qualidade, a gente gera aumento de consumo. Quando a gente passa do ponto de saturação do filtro, a gente gera aumento de consumo. Quando a gente utiliza o filtro para além da perda de carga que a fabricante recomenda, que a Trox recomenda,
e vai ali até o limite daquela inspeção visual, né, que é uma prática muito comum, a gente está gerando aumento de consumo. Então, na verdade, a gente tem essa falsa impressão de que a gente pode estar economizando por não trocar o filtro na frequência correta. Ao invés de eu trocar o filtro a cada 6 meses, eu troco a cada 9. Mas esses 3 meses a mais vão te gerar um consumo elétrico maior do que o benefício que você vai ter alongando a compra do filtro. Então, esse slide aqui, essa primeira relação de eficiência energética sobre o filtro, ela mostra já de cara, né, que essa questão de consumo e performance, ela não está ligada só ao motor elétrico, ao ventilador, ela está ligada a diversos componentes do equipamento. Então, a gente parte aqui dessa análise do filtro para mostrar que um componente do equipamento que está ligado diretamente à qualidade do ar, né, que a gente normalmente associa às condições de filtragem do ar e de qualidade do ar interior, ele também é um componente que está ligado e tem um papel importante no consumo elétrico e na eficiência energética do equipamento. Essa mesma análise ela pode ser feita, por exemplo, para as serpentinas. Então, a gente olha aqui a mesma equação e ali, de novo, né, a relação de perda de pressão, né, diferencial de pressão, com o consumo elétrico. Então, a gente pega uma serpentina aí, que é bastante raro, né, de a gente encontrar serpentina nesse estado, né? Quase nunca, quase nunca. Quando a gente olha para uma serpentina nessa condição, a gente imagina que ela está bastante deteriorada, né, e bastante obstruída nas suas passagens de ar. Então, normalmente, uma serpentina nesse estado, né, tirando a brincadeira aí, infelizmente, é muito comum de ser encontrado, ela tem uma perda de pressão muito alta, muito além do que ela foi projetada inicialmente. E isso vai ocasionar um aumento de consumo aqui também. Ao passo que, se a gente olha para uma serpentina nova, né, nas condições de manutenção bastante adequadas, ela vai trabalhar ali com uma perda de pressão, né, bastante próxima do que ela foi calculada, e isso vai trazer o consumo elétrico sobre essa serpentina para uma condição mais adequada, e mais próxima do que a gente entende ser o ideal. Inclusive, essa é uma serpentina que está sendo tratada com um emissor de luz ultravioleta, aqueles emissores UVC, que são normalmente comercializados, instalados pela Trox nos equipamentos. Então, com esses emissores, a gente realmente garante a integridade da serpentina ao longo do tempo. Essa aqui é uma serpentina já com vários meses de instalação, tá? Isso aqui realmente é uma foto real, essa aqui, infelizmente, também é. Mas aqui a gente tem uma serpentina que é mantida na sua condição de integridade ao longo dos meses, com a utilização de um dispositivo de emissão de luz UVC. Então, você tem um investimento adicional para colocar esse dispositivo, mas o benefício que você recebe de volta, mantendo a serpentina aqui com essa integridade, é realmente um aspecto muito próximo de uma serpentina nova. O benefício desse investimento está aqui, na redução de consumo elétrico, né? Então, você vai ter um retorno ao longo do tempo, o investimento que ele vai se pagar, porque o consumo do seu equipamento ele vai estar garantido menor do que ele seria. Tá? Então, aqui, mais um exemplo de eficiência energética aplicado a um equipamento de ar-condicionado, para além daquele lugar comum ali de se falar em ventilador apenas, né, em motor. Aqui sim, né, a gente entra no que a gente normalmente vê nas discussões, que é a eficiência sobre motor e ventilador. É o lugar comum, né, é o que as pessoas sempre discutem, mas aqui eu quero mostrar que a gente precisa discutir também outros componentes. A gente vai ver mais para frente que a Trox tem uma ferramenta de análise que mostra de maneira detalhada como que cada componente desse contribui para maior ou menor eficiência energética do equipamento. Tá? Mas aqui, olhando agora para os ventiladores e motores. A gente tem aqui na esquerda o mais conhecido, mais tradicional, né, que já viveu seus momentos de glória aí no mercado, que é aquele famoso ventilador com policorreia, né, que é um multiload, motor trifásico.
Aqui no meio, uma tecnologia já mais nova, ventiladores pleno fan, de acoplamento direto, dispensa polir e correr, então traz uma eficiência muito maior do que o ventilador limite load aqui centrífugo, polir e correia, né? E aí, por fim, um ventilador pleno fan também, mas com motor eletrônico, motor EC, integrado ao ventilador. A gente vai analisar aqui a eficiência de cada um desses conjuntos e observar algumas diferenças importantes. Quando a gente olha para o tradicional, polir, correia e centrífugo, né, a gente tem algumas perdas que são inevitáveis, por exemplo, da própria correia, da polia, do rotor, do ventilador, né, a perda do motor. Então, essas perdas somadas, elas vão derrubar a eficiência desse conjunto para menos de 60%. Pode estar próximo, pode girar em torno de 60%, 61%, 60%. Aqui a gente tem essa referência de 58%, do nosso parceiro aqui do Hillenberg, mas o importante é ter esse número em mente para os próximos que vão vir. Quando a gente olha aqui para o pleno fan, lembrando que ele é acoplamento direto, ele não tem a polir e correia, a gente elimina essas perdas aqui do cálculo. Então a gente já tem um ganho da ordem de 7, 8% em relação ao conjunto com polir e correia. A gente chega aqui na casa de 63%. Mas, de novo, o importante não é olhar para esse número sozinho. Vamos pensar na diferença que ele traz, o ganho que ele tem em relação aos 58 do polir e correia. Então, a gente poderia estar falando de 60 contra 65, 61 contra 66, mas o importante é olhar essa diferença. E quando a gente vai ali para o pleno fan com motor eletrônico, essa diferença é ainda maior. A gente tem um ganho considerável no próprio motor, né? A gente tem o mesmo ganho aqui de eliminar a polir e correia, né? E ainda mais que a gente está trabalhando com o próprio variador de frequência integrado no motor. Então, a gente traz esse ganho para próximo de 70%. Então, se a gente olhar 70% em relação a 58%, a gente está falando ali de perto de 20%, 18% mais ou menos, de ganhos em eficiência energética. E aí, de novo, né, eu quero reforçar isso, que esse aqui não é um número fixo, né? Ele é um número que pode variar um pouco, o do pleno fan, trifásico também, mas o importante é ter na nossa cabeça essa diferença entre um e outro, né? É isso que vai valer na hora que a gente faz uma análise. A gente lembrar que o pleno fan trifásico ele é mais ou menos 7, 8% mais eficiente que o centrífugo polir e correia. E que o pleno fan com motor eletrônico, ele é ali na casa de 15, 16, 18% mais eficiente que o centrífugo polir e correia. Então, o importante aqui é a gente ter esses números em mente, né? Não se prender a um valor específico, e sim a esse conceito e a essa faixa de variação que a gente tem. Tá legal? Seguindo aqui, a gente falou do equipamento, né? Das possibilidades de eficiência energética no equipamento, mas a gente também encontra algumas possibilidades na própria instalação, no controle do sistema, na distribuição de ar nos ambientes. Ali também a gente pode garantir alguns ganhos de eficiência. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico que mostra o controle de vazão de ar por diferencial de pressão, e aqui um controle otimizado que depende da vazão volumétrica dos controladores, né? E controla ali a velocidade dos ventiladores em função dessa vazão volumétrica, que é demandada pelo sistema. Então, aqui a gente observa que, nesse determinado ponto da curva, a gente chega a ter 50% de redução de consumo elétrico no ventilador, né? A gente está reduzindo aqui a rotação do ventilador e isso está proporcionando um ganho de aproximadamente 50%. Então, vocês vejam que, para além das possibilidades no equipamento, a gente também tem possibilidades no sistema, na maneira de operar o sistema. Ali também a gente pode ter ganhos importantes em eficiência energética. Agora, como garantir a eficiência energética? Como realmente garantir que tudo isso que a gente está falando, que todas essas tecnologias, né, e essas possibilidades se concretizem? Eu vou aqui só dar uma introdução,
e convidar vocês a assistirem o treinamento de automação, que também está saindo do forno e vai ser disponibilizado pela Trox no nosso Trox Academy. Isso aqui é só uma pequena amostra do que está ali no treinamento bastante completo, feito pelo engenheiro Maurício, nosso especialista de automação. Ali vocês vão entender, no detalhe mesmo, como que a automação garante a eficiência energética. Mas, basicamente, né, passando aqui bastante rapidamente, quando a gente tem um equipamento padrão, a gente tem os componentes ali do equipamento que trabalha cada um com a sua rotina, né, com a sua lógica de funcionamento mecânica apenas, sem relação entre um e outro, né? A relação a gente garante ali na montagem e tal, mas não tem uma lógica de operação que controle um componente em função do outro. Quando a gente traz a automação para o equipamento, a gente integra todos esses componentes dentro de uma única lógica de operação, né, que é o que a gente chama de equipamento conectado. Aqui, de novo, né, os benefícios, um dos benefícios da indústria 4.0, vocês estão lembrados? Conectividade, internet das coisas. Isso aí para aqui quando a gente conecta os componentes do equipamento dentro de um mesmo sistema de automação. Aí esse equipamento passa a trabalhar com inteligência, com uma lógica de operação, que pode te dar previsibilidade. A gente consegue operar ali numa plataforma de monitoramento e verificar se tem algum componente próximo de falha, se tem algum componente que já está no seu ponto de manutenção, de substituição. A gente consegue parametrizar alguns alarmes de falha, alguns alarmes de parâmetros fora do que a gente determinou. E, inclusive, estabelecer algumas correlações entre esses componentes para que eles se autocorrijam, para que a leitura de um componente possa influenciar na operação do outro, sem a necessidade da operação humana. Se a gente olhar na prática, né, aqui nós temos uma unidade TKZ, uma unidade de tratamento de ar da Trox, em um arranjo convencional. Isso que eu estou falando aqui da gente conectar um equipamento é trazer todo um sistema de automação e de comunicação embarcado nesse equipamento. Então, a gente tem aqui a conexão desse equipamento com todos os seus sensores e medidores a um quadro de automação que vai ter ali um CLP, um controlador, fazendo toda a leitura desses dados e o processamento desses dados e disponibilizando através de um gateway para uma comunicação na rede, né, Modbus, Bacnet, né? Então a gente chega aqui numa situação de ter essa leitura, ter os dados disponibilizados num sistema de automação predial, num BMS predial, um sistema supervisório. Estão lembrados lá, né? Integração dos sistemas. Aparece aqui. E a gente tem também o processamento desses dados na nuvem, no servidor virtual. Lembra lá, computação na nuvem. E disponibilizados todos esses dados aqui em uma plataforma online, para a gente ler no celular, no laptop, pode ser à distância, em casa, um dia de folga, você está lá no restaurante, está em casa, está no carro, está em qualquer lugar, e você está ali com o celular na sua mão, monitorando o seu equipamento, o seu sistema. Internet das coisas, aqui mais um conceito da indústria 4.0. Então, vocês vejam que essa questão de conectividade é o que vai ser o fechamento de toda essa conversa que a gente está tendo de eficiência energética, né? É com esse sistema de automação que a gente garante a eficiência energética do equipamento e de todas essas tecnologias que a gente está trazendo aqui, tá? Isso aqui é só um spoiler, né? Eu reforço o convite para vocês assistirem ao treinamento de automação com o engenheiro Maurício, que trata de tudo isso com bastante detalhe, tá bom? É um treinamento muito, muito bom. Então, fica aqui só esse pequeno convite, tá? Com esses 3 slides. O que eu quero mostrar para vocês agora é um serviço, né? Uma ferramenta que a Trox desenvolveu, que é o Trox Energy, que é onde a gente calcula e demonstra todas essas aplicações que eu trouxe aqui para vocês. A gente faz uma análise detalhada sobre o desempenho do equipamento, sobre o consumo energético e sobre as possibilidades de ganho que a gente pode alcançar. Então, são algumas planilhas em Excel, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo real, é um caso real, de um cliente que está, obviamente, emitido aí, né, pela questão de proteção dos dados, mas o restante do formulário
são dados reais, então a gente tem aqui um TKZ-205, que é ali uma capacidade térmica, né, tem as condições de operação ao longo do ano, o custo de energia elétrica ao longo do ano, que é um caso que ele está operando no Mercado Livre, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês são as possibilidades que essa ferramenta disponibiliza, né? E como é bacana enxergar nos números toda essa teoria, esses conceitos que a gente trouxe. Então, por exemplo, a gente começou falando ali das serpentinas, né? Como que a integridade da serpentina pode impactar na eficiência energética. Então, a gente tem aqui uma situação atual, né, de uma serpentina, e a proposta de instalação de uma nova serpentina. E aqui um segundo cenário, que seria a instalação de uma nova serpentina com os emissores UVC. Então, a gente percebe aqui nessa linha que isso aqui é um cálculo apenas ilustrativo, né? Lógico que a gente não faria o cálculo do índice de eficiência energética apenas sobre esse componente, mas é ilustrativo para mostrar como a gente tem um ganho de performance aqui com uma redução de consumo. Então, vocês vejam que aqui a gente tinha 2,84 kW, essa serpentina já bastante suja e degradada. Aqui 2,03, que é uma serpentina nova. E aqui 1,56, que é uma serpentina que está mantida limpa ao longo do ano com os emissores UVC. Vocês notam que o índice de eficiência energética aqui de uma serpentina que é mantida limpa o tempo todo, ele é quase o dobro dessa serpentina que já está ali bastante degradada. E quando a gente olha aqui para o total de energia elétrica consumida, esses valores eles estão em euros, né? Mas se a gente olhar a diferença, a gente nota que aqui a gente está falando de quase 1.900 euros e aqui a gente está falando de 1.000, né? É quase o dobro. Por quê? Porque a gente tem um custo aqui de energia maior pelo diferencial de pressão que essa serpentina tem ali por conta da sua sujidade, né? Então, quando a gente olha para os custos de operação ao longo do ano, projetando, inclusive, a manutenção, os custos com manutenção, de limpeza dessa serpentina constantemente, a gente chega num custo de operação quase 3 vezes maior do que uma serpentina nova, que é mantida limpa com os emissores UVC. Olha que interessante aqui, o custo de manutenção, nesse caso, ele cai muito, né? Porque o próprio emissor UVC mantém a serpentina limpa. Então, é interessante notar como o impacto daquela perda de pressão adicional ali, ele traz para o consumo elétrico, e como a sujeira, né, com toda a degradação da serpentina, traz um impacto muito grande no custo de manutenção. Quando a gente olha lá para os custos de ciclo de vida, a gente vê que o custo anual aqui dessa serpentina, né, ao longo de um tempo de vida útil, que a gente determina aqui nesse caso de 20 anos, a gente nota que o custo de ciclo de vida dela, ele chega próximo de 3 vezes o custo dessa serpentina nova aqui, que é mantida com os emissores UVC. Então, é bastante impactante essa questão da eficiência energética quando a gente compara situações tão diferentes, né? E aqui o que eu falei para vocês lá atrás, né, do tempo de retorno ali, como a gente recupera o investimento. Para esse exemplo da serpentina nova, em 3 anos e meio, a gente já teria o valor investido recuperado através de ganhos de eficiência energética. E aqui, para a serpentina nova, que tem junto o emissor UVC, esse prazo é ainda menor, seria 2,8 anos. 2,8 anos. Então, vocês vejam que o investimento maior no início, ele acaba se revertendo em um tempo de retorno menor, porque o ganho de eficiência energética que a gente tem é maior, né? Essa ferramenta da Trox, opa, pessoal, desculpa aí. Essa ferramenta da Trox, ela traz também, ó, a emissão de CO2 equivalente. Então, a gente tem uma redução considerável aqui também nas emissões de dióxido de carbono ao longo do ano. A gente está saindo aqui de 2,4 toneladas por ano para 1,3 toneladas por ano, uma redução de 45%. E essa ferramenta da Trox também traz alguns gráficos que ilustram esses números, né? Então, aqui a gente tem apontando o custo de operação anual. Quem que é o maior contribuinte aí para esse custo? Onde que a gente conseguiu a maior redução?
Então, a gente olha aqui, ó, que o verde aqui é manutenção. Vocês lembram ali aquele custo de manutenção da serpentina já degradada. Vocês notem que a redução no custo de manutenção é muito grande. E talvez seja isso o fator principal nesse caso, que vai trazer um ganho com a eficiência energética. A gente está melhorando a performance e reduzindo o custo total, né? Inclusive o custo de energia que também cai aqui. Vejam essa barra azul aqui. Aqui a gente tem o custo de ciclo de vida. Quanto essa serpentina vai custar com a operação, com a manutenção, ao longo dos 20 anos. Então, acho que todo mundo já esperava esse resultado, né? Quando a gente olha aqui o custo da serpentina atual, né, bastante alto aqui, o custo da serpentina nova, praticamente a metade, e o custo dessa serpentina nova com os emissores UVC, chega a praticamente 1/3 da condição que a gente tem hoje nesse caso. Então é uma diferença bastante considerável. Agora, explorando mais uma outra vertente dessa ferramenta, que é a mesma análise para os filtros. Então, a gente tinha ali um filtro sintético qualquer, né? E aí a gente comparou com um filtro plano e um filtro do tipo bolsa, com aquela nossa tecnologia NanoWave, filtro de alta performance. Então aqui vocês vejam que nós estamos usando uma classificação aí, ó, trazendo uma classificação da Eurovent, né, que é uma classificação de índice de consumo energético dos filtros. Bastante interessante isso aqui, pessoal. Quando a gente olha esse filtro atual ali que está instalado na máquina, a gente nota que ele é um filtro de 70% de eficiência para as partículas EPM1, né, até um micro. E a gente fez questão de comparar com filtros mais eficientes. Então, a gente tem aqui um EPM1 90% e aqui também um EPM1 90%. Isso vai te dar um consumo maior, né? Porque ele tem uma restrição maior, ele tem uma perda de carga maior? Não necessariamente, né? A gente olha que esse filtro, ele tem uma perda de carga aqui de 180 Pascal na sua condição inicial, enquanto esse filtro tem uma perda de carga inicial de 150, e o nosso filtro de alta performance ele tem uma perda inicial de 130. Então, só aqui a gente anota uma diferença importante. Quando a gente analisa a perda de pressão média ao longo ali da saturação, a gente nota que a perda final desse aqui ela é menor do que os outros também. E isso também vai compor aquele cálculo, aquela nossa fórmula que liga diretamente o consumo à perda de pressão. Então, quando a gente olha aqui para a energia consumida por cada filtro ao longo do ano, a gente vê que o nosso filtro de alta performance, ele consumiu praticamente aí 1/3 do nosso filtro atual, com uma eficiência maior, né? E esse aqui também foi uma faixa intermediária mais eficiente do que esse, também com uma eficiência de filtragem maior. Então, olha só como essa questão da eficiência energética também vai aparecer aqui nos filtros. Quando a gente entra nessa classificação da Eurovent, é uma classificação realmente ligada ao consumo. Então, esse nosso filtro NanoWave, ele está classificado no índice A+. É o filtro mais eficiente que pode ter dentro dessa classificação, que vai do A+, A, B, C, D, E, F. Então, o nosso filtro NanoWave está classificado aqui como A+. Esse filtro que está aqui com uma eficiência de 70%, ele está classificado como índice C. Ele está ali da metade para baixo dessa classificação. E como que isso se reflete nos custos de operação? A gente tem aqui ó, uma operação anual de 2.100 euros por ano, e essa outra operação ela vai chegar ali em 1.400 euros por ano, né? A gente tem uma redução perto aí de 30%, né? E aqui de novo, né, quando a gente olha lá para os índices de payback, o investimento maior, né, o investimento inicial maior, que a gente nota aqui nessa linha, ele se recupera mais rápido. Então, ele te dá um retorno menor, aqui a gente tem um retorno que bastante considerável, né? 2/3 do tempo do que o retorno aqui nessa condição intermediária. Então, isso nos faz pensar se realmente vale a pena investir numa solução intermediária, numa solução mais barata, quando a gente analisa
do tempo de retorno. Aqui a gente tem 7 meses de diferença em que o ganho desse filtro proporcionou ficou direto no bolso do cliente, né? Aqui a gente tem mais 7 meses ainda pagando o investimento para você começar a ter um retorno. Isso é bastante interessante de se analisar, né? Então, um dos objetivos dessa ferramenta é trazer essa tomada, basear essa tomada de decisão, trazendo esses dados aqui de análise técnica e financeira também. E aqui, por fim, né, a redução nas emissões de CO2, também de novo, aqui uma redução bastante considerável, né, de quase 28%, e aqui uma redução de 17%. Novamente aqui, né, aquele gráfico mostrando aí os componentes do custo operacional ao longo do ano. Aqui nesse caso, né, é interessante que o custo maior é o de peças de reposição, aqui, ó, spare parts. Por quê? Porque a gente vai ter uma troca maior do filtro aqui, né? Esse filtro de alta performance, ele tem uma substituição mais distanciada ao longo do tempo. Então, isso permite uma redução aqui no custo de substituição de peças, né? E também aqui um pouco mais próximo, né, mas a gente tem uma redução aqui no consumo de energia também. E, por fim, aquela redução aqui no custo de ciclo de vida ao longo dos 20 anos, né? Então, novamente aqui se confirma a opção pelo investimento maior do NanoWave, né, do filtro de alta performance, que vai ter ao longo dos 20 anos um custo operacional que chega aí a 2/3, né, 65% mais ou menos, do custo que a gente tem com o filtro que é usado atualmente nesse equipamento, né? Então, pessoal, agora entrando aqui na análise dos ventiladores, né, com essa mesma ferramenta, mais uma vertente. Talvez é o que a gente vai ter comentários mais legais aqui, por ser o item que é mais discutido, né? Ah, quando a gente olha para a diferença aqui, bom, então aqui a gente está tratando de um ventilador policorrêa centrífugo, né? E um pleno fan trifásico e um pleno fan com motor eletrônico. Quando a gente olha aqui para as diferenças, a gente percebe que os dois, um ventilador pleno fan, eles têm um índice de eficiência energética consideravelmente maior do que o centrífugo policorrêa, isso já é esperado, né? Agora, é interessante notar aqui a comparação entre o motor trifásico e o motor eletrônico, porque nem sempre o motor eletrônico vai ser a solução mais eficiente. Isso depende da condição de seleção, depende da condição de vazão, de pressão disponível que o selecionamento demanda, né? Então, tem um certo mito que o motor eletrônico sempre vai ser a solução mais barata. Mais barata não, desculpa, mais eficiente. Ah, normalmente sim, mas tem casos em que isso não é verdade, né? Aqui é um caso em que isso vai se apresentar, mas é interessante notar que essas duas soluções, elas trazem ganhos de eficiência energética consideráveis em relação à solução mais popular do mercado aí, que é o policorreia, né? Então a gente olha aqui, o consumo elétrico dos dois, ele é bem menor, né? Ele chega aí a próximo de 75% do ventilador policorreia. Os custos de manutenção são menores, né? Pela própria questão aí de paradas para substituição das correias, que acontece com uma certa frequência, né? E aqui também o próprio gasto com reposição de peças também é menor. Então a gente vê que a operação anual aqui, desses dois ventiladores, ela é menor do que em relação ao centrífugo policorreia. Aqui, por conta do custo de reposição desses ventiladores, né, que a gente pondera ao longo da vida útil, ao longo dos 20 anos, ele acaba tendo um custo médio anual um pouco maior do que o pleno fan trifásico. Então, isso vai se refletir aqui no cálculo do tempo de retorno, né? Quando a gente olha para o investimento inicial, ele também é um pouco maior, ele é mais caro, né? O pleno fan com motor eletrônico é mais caro do que o pleno fan trifásico, normalmente. Então, isso se reflete aqui no tempo de retorno, no payback, né? Quando a gente olha para a redução das emissões, os dois trazem números muito bons, né? Então, aqui 21%, aqui 23,5%. Então, os dois são ventiladores que trazem um retorno
financeiro, um retorno técnico, né, em termos de sustentabilidade, também é muito bom. Mas, comparando um com o outro nesse caso, a gente nota que o payback aqui da opção ventilador pleno fan com motor trifásico ele é um pouco menor do que o payback da opção com motor eletrônico. Então, isso, nesse caso, mostra que essa opção seria mais viável aqui, técnica e financeiramente. Novamente, olhando aqui para a composição do custo ao longo do ano, né? Então a gente nota que o consumo elétrico é realmente o fator determinante nesse caso. E aqui é interessante notar que essa decisão, apesar de ser favorável ao pleno fan com motor trifásico, ela pode ser até discutida, dependendo do ponto de vista que a gente olha, porque o custo de vida, né, o custo de ciclo de vida aí ao longo dos 20 anos, ele é muito próximo um do outro. A gente nota aqui que eles estão bastante próximos, né, e os dois muito vantajosos em relação ao centrífugo com policorreia. Então, pode ter algum aspecto aqui na tomada de decisão que até faça com que a opção seja o pleno fan com motor eletrônico, né? O interessante é mostrar que as duas opções, as duas tecnologias, trazem um ganho de eficiência energética muito grande em relação ao ventilador centrífugo acionado por policorreia. E fechando essa análise, né, aqui vem a cereja do bolo, quando a gente coloca tudo isso junto na mesma análise. Então, aqui tratando um retrofit de um equipamento onde vão ser substituídos os filtros pela opção NanoWave, vai ser colocada uma serpentina com emissor UVC e vai ser instalado um motor pleno fan, um ventilador pleno fan com motor trifásico, né, que são as opções de maior eficiência que a gente viu. E aqui comparando apenas com a solução de substituir o motor por um pleno fan trifásico, né, substituir o ventilador. Por que eu faço essa comparação? Porque isso é um cenário mais comum. O cliente vai olhar alguns cenários e talvez vai optar por aquela solução intermediária, que traga um certo benefício, mas que também não demande um investimento muito alto. E aqui é a solução completa, que demanda um investimento maior, mas que também traz um retorno desse investimento maior, né? Então, o que eu quero mostrar aqui, a gente tem um índice de eficiência que pula de 7,3 para 8,2. Então, aqui, ó, essa diferença de 0,9, ela está associada aos filtros e à serpentina, né? Lembrando que o ventilador é o mesmo nos dois casos, é um pleno fan com motor trifásico. Então, o ganho aqui, a diferença está na serpentina e no filtro. Então, vejam como eles fazem diferença. Olha aqui, ó, quando a gente olha para o consumo elétrico, a gente tem quase 600 euros aqui, né? 600 euros de diferença. Desculpa, pessoal. Quase 1.000 euros, né? Eu fiquei no 6 aqui. Quase 1.000 euros de diferença no consumo elétrico ao longo do ano, devido às opções que a gente fez aqui de filtros e de serpentina, tá? O ventilador é o mesmo. E isso se reflete também no custo de manutenção, né, que também é menor, e o único ponto aqui negativo vão ser as peças de reposição. A gente vai ter um filtro que é um pouco mais caro e vai ter a questão aqui das lâmpadas UVC, que a gente precisa substituir dentro de alguma periodicidade. Então, o custo de peças de reposição acaba sendo aqui o único fator negativo. Mas quando a gente olha a composição do custo operacional ao longo do ano, os ganhos compensam esse valor a mais aqui que a gente precisa investir. Então, a gente tem um custo operacional aqui, ao longo do ano menor nessa opção de retrofit completa. De novo, né, aquela conversa, a gente tem um investimento maior do que nessa opção intermediária, mas a gente tem um equipamento mais eficiente. Tá? A gente vai ter aqui um tempo de retorno menor, né, talvez óbvio, por ter um investimento menor em relação à opção completa. Então, a gente tem um tempo de retorno aqui um pouco maior, né, 2,9 anos contra 1,7 anos. Mais uma análise financeira aqui, né, que é o valor presente líquido, o VPL, a gente tem um valor maior aqui nessa solução completa, o que seria uma tomada de decisão favorável
para essa opção. Quando a gente olha para a redução das emissões de CO2, né, a gente também tem aqui um valor de emissão menor do que nessa opção intermediária, e uma redução das emissões maior. Então, a gente chega aqui a 31%. Então, a gente tem um índice de sustentabilidade favorável, e a gente tem um índice financeiro favorável, e a gente tem um índice técnico favorável. Então, provavelmente, numa análise técnico-financeira, essa opção completa de maior investimento inicial seria escolhida para que fosse feito para que fosse aplicada aqui nesse equipamento. Então, é interessante mostrar que essa ferramenta de análise traz outros pontos de vista, traz outras abordagens que podem nos conduzir a uma solução de investimento maior, mas de retornos também maiores e mais positivos na operação. Tá? Então, essa ferramenta está disponibilizada pela Prox, né? A gente aplica nos nossos estudos, e ela pode ser alcançada aí nos contatos que a gente faz, nas análises, né? Então, é com esse objetivo que eu estou mostrando isso para vocês, que a gente consegue balizar o cliente, né, embasar as tomadas de decisão em cima de dados técnicos, em cima de análises realmente calcadas nas operações, calcadas nos parâmetros que a gente avalia nos equipamentos, né? Então, aqui, novamente, né, aquele gráfico que mostra o custo de operação anual. Então, a gente vê que a gente tem ganhos aqui, tanto no custo de manutenção, quanto nos custos de consumo com energia elétrica. Aqui, novamente, aquela curva do ciclo de vida, né, o custo de ciclo de vida, mostrando a solução completa aqui, né, pleno fan, trifase, com os filtros nano-wave, com a serpentina e os emissores UVC, apresentando um custo de ciclo de vida aqui menor. Então, bastante interessante notar com essa ferramenta, o investimento inicial ali, que é 2 vezes maior, ele vai te trazer um retorno de eficiência energética também maior, ele vai te trazer um valor presente líquido maior e vai te trazer um custo ao longo da vida útil do equipamento menor. Tá? Então, essa é uma ferramenta bastante interessante que a Trox desenvolveu para transformar em números, né, para transformar em fatos, em dados, toda essa teoria de análise de eficiência energética que a gente discutiu aqui nesses 3 módulos. Tá? Aqui, para fechar, um gráfico novo que a gente coloca, trazendo, né, a gente trabalha esse gráfico de caixas, né, trazendo a diferença entre as emissões aqui da solução completa, da solução intermediária e da solução atual, né, na verdade, a condição atual. E a gente tem aqui, então, um caso real, uma análise real que a Trox fez, onde foi alcançada uma redução de 31% no consumo elétrico e nas emissões de CO2. Né? Então, essa é uma ferramenta que a gente disponibiliza e que está disponível aí nos nossos canais de atendimento. Tá? É um serviço que a Trox traz sem qualquer custo, né, para que seja realmente agregada às soluções que vocês trabalham, né, uma forma da gente contribuir com essa questão da eficiência energética e realmente trabalhar junto com os clientes, com os parceiros. Então, vocês podem nos solicitar esse apoio através de todos os nossos canais de atendimento, né, tá aí nosso atendimento direto nesse e-mail. E fica aqui, por fim, um convite para que vocês aproveitem todos os nossos treinamentos lá no Trox Academy, né? Eu falei que tem ali o treinamento de automação, a gente já fez uma pequena introdução aqui, mas que o engenheiro Maurício vai passar para vocês lá com bastante propriedade, e também os outros treinamentos que estão aí nessa nova plataforma do Trox Academy, para que vocês tenham acesso a bastante conteúdo, a toda a parte aí de difusão, controle de vazão, toda a nossa linha de equipamento, filtros, dampers porta-fogo, e agora esse treinamento novo aqui de eficiência energética e também o outro treinamento de automação. Tá legal, pessoal? Eu fico por aqui. Foi um prazer passar esse conteúdo, dividir esse tempo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima
com os novos cursos aí do nosso Trox Academy. É isso aí, pessoal. Obrigado e até mais.